Viva! O meu nome é Samuel Lourenço. Este é o quarto vídeo da série que serve de preparação para o exame de rádio amador de categoria 1 da ANACOM. Portanto, eu neste vídeo vou cobrir mais 26 questões de exemplo, portanto, da questão 78 à 103. E eu devo dizer que esta série está disponível no Odyssey, como pode ver. Portanto, aqui poderá ver o vídeo referente à parte 3, mas também existem links para a parte 1 e para a parte 2, portanto, na descrição do vídeo, e todos os vídeos desta série estão feitos desta maneira. Portanto, isto é igualmente verdade não só para o Odyssey, mas também para as outras plataformas, como o Dailymotion, o Rumble e o YouTube. Começando então pela pergunta 78. Qual das seguintes características é apresentada por um regulador eletrónico linear de tensão? Resposta A. Tensão de saída em rampa. Resposta B. Uma comutação mais rápida permite valores mais elevados de tensão de saída. Resposta C. O ciclo de trabalho do elemento de controle é proporcional às condições da linha ou carga. E resposta D. A condução do elemento de controle é variada de forma a manter constante a tensão à saída. Portanto, o que é que acontece em relação à resposta A? Portanto, o que a resposta A quer dizer é que a minha tensão de saída vai ter uma componente em AC que vai apresentar uma forma de onda dentro de serra. Portanto, vai ter uma pequena franja que vai ter esta forma de onda. Portanto, se eu filtrar a componente DC e deixar só passar a componente AC, é isto que eu vou ver. Portanto, esta resposta não se põe, portanto, não se aplica no regulador eletrónico linear. Portanto, no regulador linear a tensão de saída é contínua, não tem esta franja. Portanto, a tensão de saída em rampa seria verdade para um regulador eletrónico comutado. Portanto, A não está correta. A B também não está correta, porque não existe comutação no regulador eletrónico linear. A C também não está correta, porque aqui novamente fala de uma situação de ciclo de trabalho. Portanto, um ciclo de trabalho pressupõe que exista também uma comutação, em que o elemento de controle está ora ativo, ora ao corte. Portanto, isto não se aplica no regulador linear. E a resposta correta aqui é a D. Portanto, a condução do elemento de controle é variada de forma a manter constante a tensão à saída. Portanto, se o meu circuito à saída vai pedir mais corrente, quer dizer que a tensão à saída vai ter uma tendência para baixar, portanto vou ter que contrabalancear, deixando passar mais corrente no elemento de controle, de modo a manter constante a tensão à saída. Pergunta 79. Que dispositivo se costuma usar como referência estável de tensão no regulador linear de tensão? Resposta A. Um diodo Zener. Resposta B. Um diodo túnel. Resposta C. Um retificador controlado de silício. E resposta D. Um diodo varactor ou varicap. A resposta correta é A. Um diodo Zener. Portanto, normalmente um diodo Zener é usado na zona de condução inversa. Portanto, vou desenhar aqui o esquema do diodo Zener. Portanto, mais uma resistência. Portanto, eu normalmente vou ter aqui a alimentação, portanto, ligada a esta série entre a resistência e o diodo Zener. E vou ter aqui a minha tensão de saída. Portanto, é assim que normalmente o diodo Zener é usado. Portanto, esta resistência vai limitar a corrente para o diodo Zener e o diodo Zener vai manter a saída mais ou menos constante. Claro que esta montagem só dá para correntes relativamente pequenas, portanto não dá para correntes muito elevadas. Para isso tem que se usar algo mais, por exemplo, um transistor como está aqui no circuito da pergunta 80. Indo então à pergunta 80. Qual o objetivo de Q1 no circuito da figura? Resposta A. Fornece realimentação negativa para melhorar a regulação. Resposta B.
fornece uma carga constante à fonte de tensão. Resposta C, é o elemento regulador ou de controle do circuito. E resposta D, fornece corrente a D1. Portanto, a resposta correta é a C, é o elemento regulador ou de controle do circuito. Se bem que aqui a tensão é ditada pelo diodo Zener em D1. No entanto, Q1 é um elemento de controle série. Portanto, isto aqui ao todo representa o circuito de um regulador série. Portanto, o exemplo de um regulador shunt foi aquele regulador muito simples que eu desenhei, portanto, acima. Portanto, o circuito com o diodo Zener e com a resistência. Isto é um exemplo de um regulador série que está aqui. Portanto, e Q1 será o elemento de passagem ou de controle. Pergunta 81. Qual o objetivo de C1 no circuito da figura? Resposta A. Contribui para a ressonância do circuito à frequência de entrada. Resposta B. Fornece uma polarização fixa a Q1. Resposta C. Filtra a saída. E resposta D. Filtra a tensão da alimentação. Portanto, aqui C1 filtra a tensão da alimentação. Portanto, isto vai limpar qualquer irregularidade na tensão da alimentação, portanto, dentro do possível. Portanto, é para isso que serve C1. Neste caso, o componente que filtra a tensão de saída é o C3. Portanto, e a resposta correta aqui é a D. Pergunta 82. Qual o objetivo de R2 no circuito da figura? Resposta A. Fornece uma polarização fixa a Q1. Resposta B. Fornece uma polarização fixa a D1. Resposta C. Reduz o ruído em D1. E resposta D. Fornece uma carga mínima constante a Q1. Portanto, a resposta correta é a D. Fornece uma carga mínima constante a Q1. Portanto, sem o R2, isto quer dizer que a tensão de saída poderia subir para além dos 12 volts. Portanto, estas fontes de alimentação, ou melhor, estes reguladores vão precisar de uma corrente mínima para se manterem regulados. Portanto, para puxarem o emissor de Q1 para baixo. Portanto, para a tensão poder ser regulada. Portanto, sem esse R2, quer dizer que a tensão de saída pode subir para um valor mais elevado, inclusivamente até pode chegar próximo aos 25 volts. Pergunta 83. Qual a principal desvantagem das fontes de alimentação comutadas em relação às fontes lineares? Resposta A. Mais baixo rendimento. Resposta B. Necessidades de maiores placas dissipadores de calor. Resposta C. Geração de mais ruído eletromagnético. E resposta D. Maior volume físico para a mesma potência. Portanto, aqui estamos a falar de desvantagem das fontes de alimentação comutadas. E a única desvantagem que há aqui é a C. Geração de mais ruído eletromagnético. Portanto, estas fontes ao serem comutadas quer dizer que vão induzir transientes, portanto, nas linhas de alimentação. Isso também vai gerar ruído eletromagnético. Todas as restantes são desvantagens das fontes lineares relativamente às fontes comutadas. Pergunta 84. Qual o fator de segurança que oferece uma resistência de drenagem da fonte de alimentação? Resposta A. Funciona como fusível da tensão em excesso. Resposta B. Descarrega o condensador de filtragem. Resposta C. Exclui os riscos de choques elétricos produzidos pelas bobinas de indução. E resposta D. Elimina a corrente do loop de terra. Portanto, aqui a resposta correta é B. Vai descarregar o condensador de filtragem. Portanto, isto normalmente é uma resistência. Portanto, eu vou ter isto tanto numa fonte de alimentação linear
como numa fonte de alimentação comutada, eu posso ter aqui um condensador à entrada. Portanto, normalmente a seguir ao retificador, ou à ponte retificadora, e vou ter que ter aqui uma resistência para quando a fonte for desligada me permitir então a descarga deste condensador. Portanto, basicamente este é o fator de segurança. Vai-me descarregar então o condensador quando eu desligo a fonte. Pergunta 85. Que tipo de condensador é normalmente utilizado em fontes de alimentação para filtrar os sinais retificados de corrente alternada? Resposta A. Condensador cerâmico de disco. Resposta B. Condensador de vácuo variável. Resposta C. Condensador de mica. E resposta D. Condensador eletrolítico. Portanto, normalmente o condensador a utilizar é um condensador eletrolítico. Portanto, visto que a filtragem vai ter que ter aqui uma grande capacidade, eu vou desenhar aqui um exemplo de uma fonte de alimentação. Portanto, aqui com a ponte retificadora. Portanto, vou colocar aqui então os diodos. Portanto, aqui vou ter uma fonte de alimentação de corrente alterna e vou ter que ter aqui um condensador. Portanto, um condensador ou até mais condensadores de grandes dimensões. Portanto, isto porquê? Porque a corrente que vai sair aqui da ponte retificadora vai ter uma forma de onda assim, portanto isto é o zero, e eu vou ter que, portanto vou ter que corrigir isso, vou ter então de filtrar de forma a ter aqui, portanto, uma tensão com uma franja com poucas ondulações. Portanto, o condensador com o efeito vai diminuir aqui a ondulação da fonte. Portanto, tenho aqui o meu zero e vou ter aqui a tensão de saída já mais ou menos filtrada, tanto com uma ondulação mais reduzida que vai variar consoante a carga. Portanto, o condensador que é usado para esta tarefa é um condensador eletrolítico. Pode ser um ou podem ser vários. Portanto, normalmente é um condensador de grandes dimensões, com uma grande capacidade, e o condensador eletrolítico é aquele que me permite ter uma capacidade relativamente grande num volume mais reduzido. Pergunta 86. Num amplificador de classe B, A. O transistor conduz durante um quarto período. B. O transistor conduz durante meio período. C. O transistor conduz durante 3 quartos de período. E D. O transistor conduz durante todo o período. A resposta correta é B. O transistor conduz durante meio período. Portanto, no amplificador de classe B, os transistores estão em configuração push-pull. Cada transistor vai ser responsável então pela condução de metade do sinal. Portanto, temos um transistor responsável pela parte de cima da onda e o outro transistor responsável pela parte de baixo da onda, por assim dizer. Portanto, existe aqui um artigo no Wikipedia que fala aqui sobre classes de amplificadores. Temos aqui então um amplificador de classe A, em que o transistor conduz durante todo o período, portanto conduz durante os 360 graus do sinal. E depois temos aqui um amplificador de classe B, em que cada transistor é responsável por metade do sinal. Portanto, um dos transistores vai conduzir durante a parte superior do sinal, portanto 180 graus, e o outro transistor vai conduzir durante a parte inferior do sinal, portanto são 180 graus também. Portanto, cada um conduz durante metade do período. Pergunta 87. Qual a vantagem do amplificador de classe C?
A. Elevada eficiência. B. Operação linear. C. Não requer circuitos de sintonização. E D. Todas as opções são válidas. Portanto, a resposta correta é a elevada eficiência. Portanto, não terá uma operação linear e vai também requerer circuitos de sintonização. Portanto, circuitos de sintonização, no fundo, são circuitos de filtragem para filtrar o sinal à saída. Portanto, no Wikipedia também nos é dado aqui o exemplo do amplificador de classe C, portanto, que produz este tipo de sinal, e este sinal depois vai ter que ser filtrado de modo a corrigir os defeitos do mesmo. Portanto, vai ter aqui um filtro à saída. No fundo, vai ter aqui um comportamento que vai ter que ser sintonizado. Portanto, através de um circuito sintonizado que forma parte da carga, vai-se então retificar aqui o sinal à saída de modo a tirar pelo menos as harmónicas. Pergunta 88. No amplificador de classe AB, resposta A. O transistor conduz durante menos de meio período. Resposta B. O transistor conduz durante meio período. Resposta C. O transistor conduz durante mais de meio período. E resposta D. O transistor conduz durante todo o período. A resposta correta é a C. O transistor conduz durante mais de meio período. Portanto, um amplificador de classe AB também vai ter uma configuração push-pull, em que um dos transistores vai ser responsável pela metade inferior e o outro transistor pela metade superior do sinal, mas aqui tem uma diferença. Portanto, os transistores vão ter que ser polarizados de maneira diferente, cá já há um período de superposição para que não haja distorção de crossover. Portanto, aqui o tipo de distorção, para exemplificar, seria uma distorção deste tipo. Portanto, para evitar este tipo de distorção, em que aparecem aqui estes períodos de não condução, os transistores vão ter que ser polarizados de forma a que durante algum tempo conduzam os dois ao mesmo tempo com uma limitação de corrente. Portanto, indo aqui novamente ao artigo do Wikipedia, tenho aqui então um amplificador de classe AB, cuja diferença do amplificador de classe B é a introdução aqui destes dois diodos que vão polarizar as bases dos transistores de maneira diferente, de modo a que haja aqui um período de condução em que os dois conduzem ao mesmo tempo. Pergunta 89. No amplificador de classe A, resposta A. O transistor conduz durante menos de meio período. Resposta B. O transistor conduz durante meio período. Resposta C. O transistor conduz durante mais de meio período. E resposta D. O transistor conduz durante todo o período. Portanto, a resposta correta é D. O transistor conduz durante todo o período. Portanto, novamente, referindo aqui ao artigo do Wikipedia, tenho aqui então o exemplo do amplificador de classe A, em que o transistor conduz durante todo o período. Pergunta 90. Qual dos seguintes tipos de amplificadores se caracteriza por ter uma zona morta de funcionamento que causa distorção de cruzamento? Portanto, o tal crossover distortion. Resposta A. Amplificador push-push. Resposta B. Amplificador push-pull. Resposta C. Classe C. E resposta D. Classe A. Portanto, aqui a resposta mais correta, diria eu, é a mais correta, mas não a correta, é amplificador push-pull. Portanto, eu estou a dizer que não está inteiramente correta, porque o amplificador de classe AB também tem uma configuração push-pull. Portanto, isto é uma configuração de push-pull, só que os transistores estão polarizados de maneira diferente. Portanto, mas aqui diria que a B é aquela que está correta. Portanto, a C não tem o crossover distortion, vai ter outro tipo de distorção, que é distorções harmónicas, que vão ter que ser filtradas.
e a de classe A também não tem crossover distortion porque tem apenas um único transistor a operar em toda a zona. Portanto, a resposta mais correta, diria eu, é a B. Pergunta 91. Os amplificadores sintonizados A. São úteis apenas para a amplificação de sinais ópticos. B. São úteis apenas para a amplificação de sinais de áudio. C. São úteis para a amplificação de sinais de banda larga. E D. São úteis para a amplificação de sinais de banda estreita. Portanto, a resposta correta é D. São úteis para a amplificação de sinais de banda estreita. Portanto, normalmente são amplificadores que são feitos para uma determinada gama de frequências. Vão ter então um comportamento passa-banda. Portanto, isto pode ser visto neste artigo do Wikipedia acerca de amplificadores sintonizados. Portanto, e é-nos dito então que um amplificador sintonizado é um amplificador eletrónico que inclui componentes para filtragem em passa-banda. Portanto, basicamente, este artigo já nos dá esta resposta. Pergunta 92. Na figura, qual o objetivo de R1 e R2? Resposta A. Resistências de carga. Resposta B. Polarização fixa. Resposta C. Filtragem de componentes de alta frequência. E resposta D. Realimentação. Portanto, o que está representado na figura, portanto, é um circuito do amplificador de classe A. O transistor está a operar em modo de emissor comum, portanto nós podemos ver que o emissor do transistor, portanto, está aterrado em AC, portanto, através da resistência em R4 e do condensador C3. Portanto, e temos aqui estas duas resistências que vão polarizar a base. Portanto, o que estas duas resistências fazem é criar aqui um divisor resistivo para dar aqui uma determinada tensão de polarização, que vai polarizar a base de Q1. Portanto, isto vai ser, no fundo, um ponto de tensão intermédio. Portanto, quando o sinal está em repouso, o transistor vai conduzir. Isto é calculado de tal maneira a poder abranger, portanto, os extremos do sinal. Portanto, em que o transistor vai sempre conduzir e vai sempre operar em classe A. Portanto, a resposta correta aqui é B, polarização fixa. Pergunta 93. Que tipo de circuito é apresentado na figura? Resposta A, regulador de tensão com comutação. Resposta B, regulador de tensão linear. Resposta C, amplificador com emissor comum. E resposta D, amplificador seguidor de emissor. Portanto, a resposta correta é a C, amplificador com emissor comum. Portanto, novamente, o emissor está aterrado em AC, através de R4 e C3, e portanto isto no fundo é um amplificador de classe A, como eu já referi. Pergunta 94. De uma forma geral, os amplificadores sintonizados apresentam uma resposta tipicamente A. Passa baixo, B. Passa alto, C. Passa banda e D. Rejeita banda. Portanto, a resposta correta é C. Passa banda. Portanto, podemos ir aqui novamente ao artigo do Wikipedia. Portanto, esta pergunta eu devo dizer que está bem feita, porque diz de uma forma geral, ok? Podemos ter amplificadores sintonizados que, por terem o filtro passa baixo à saída, vão ter uma resposta tipicamente passa baixo, mas de uma forma geral a resposta é tipicamente passa banda. Portanto, novamente referindo aqui ao artigo do Wikipedia, portanto, um amplificador sintonizado vai incluir aqui componentes de filtragem passa-banda, portanto vai ter aqui um comportamento passa-banda. Pergunta 95. Por que razão é que os produtos de intermodulação de terceira ordem constituem um aspecto de interesse especial no que respeita aos amplificadores lineares de potência? Resposta A.
porque, de uma forma geral, estão bastante próximos do sinal desejado em termos de frequência. Resposta B, porque, de uma forma geral, se encontram relativamente distantes do sinal desejado em termos de frequência. Resposta C, porque, de uma forma geral, invertem as bandas laterais produzindo distorções. E resposta D, porque, de uma forma geral, mantêm as bandas laterais, causando assim múltiplas duplicações de sinal. A resposta correta é A, porque, de uma forma geral, estão bastante próximos do sinal desejado em termos de frequência. Portanto, eu encontrei aqui um artigo, novamente no Wikipedia, que fala aqui deste fenómeno que é a intermodulação. Portanto, isto é um fenómeno que acontece em amplitude modulada, portanto, quando o sinal tem duas ou mais componentes. Portanto, isto pode acontecer em AM puro, como pode acontecer em banda lateral, portanto, e não é raro, portanto, ter dois ou mais sinais com componentes, portanto, relativamente próximas, e esses sinais, ao interferir, vão intermodular e vão gerar novas componentes. Por exemplo, temos aqui um exemplo em que o sinal originalmente tem duas componentes com frequências próximas e vão gerar aqui mais outros dois sinais, portanto, que estão relacionados com a intermodulação destes dois sinais. Pergunta 96. A figura representa A, um detector de produto, B, um detector de frequência modulada, C, um detector de envolvente e D, um detector de fase. Portanto, isto é um detector de envolvente. Portanto, basicamente funciona como se fosse um retificador de meia onda. Portanto, eu vou ter aqui um sinal de entrada com uma determinada frequência. Portanto, supondo para já que o sinal tem uma amplitude constante, eu vou então ter aqui um sinal de saída, portanto, que vai ter também uma amplitude constante, portanto, mas um sinal já retificado, portanto, um sinal de onda contínua, um sinal DC. Portanto, se a amplitude do meu sinal variar, quer dizer que à saída também vou ter uma variação, tanto na tensão do sinal de saída. Isto porquê? Porque normalmente este condensador é suficientemente grande para filtrar a frequência, portanto vai filtrar a frequência da portadora, mas é suficientemente pequeno para deixar variações de amplitude do sinal. Portanto, quer dizer que o meu sinal de saída vai representar um sinal de áudio. Portanto, isto é o típico detector de amplitude modulada, que é um detector de envolvente. Pergunta 97. Quais as principais vantagens de um detector de produto sobre um detector de envolvente? Resposta A. O detector de produto é mais simples do que o detector de envolvente e possui, em geral, menos componentes discretos. Resposta B. O detector de produto comporta-se melhor em sinais sobremodulados e tem uma melhor relação de sinal-ruído que um detector de envolvente. Resposta C. O detector de produto desmodula todos os tipos de sinais, incluindo os sinais digitais, e efetua em simultâneo a correção de erros que o detector de envolvente não faz. E resposta D. Todas as hipóteses de resposta estão erradas. Portanto, a resposta correta é B. O detector de produto comporta-se melhor em sinais sobremodulados e tem uma melhor relação de sinal-ruído que um detector de envolvente. Portanto, isto é verdade. Portanto, se eu tiver um sinal de amplitude modulada que esteja sobremodulado, portanto, tipicamente no sinal da AM, eu vou ter aqui uma banda lateral aportadora e vou ter aqui uma banda lateral novamente. Portanto, tenho aqui a banda lateral inferior, a banda lateral superior e tenho aqui a portadora. Portanto, tipicamente, se eu tiver uma modulação de 100%, ou seja, quer dizer que a amplitude do pico do meu sinal vai ser o dobro da amplitude da portadora, portanto, ou do sinal sem modulação. Portanto, tipicamente, digamos que a amplitude de cada uma das bandas vai corresponder a metade.
Portanto, isto quer dizer que a potência de cada das bandas laterais vai ser de 1/4 relativamente à portadora. Portanto, isto num sinal que está com 100% de modulação. O que é que acontece? Se eu tiver um sinal sobremodulado, quer dizer que a amplitude das minhas bandas laterais vai aumentar significativamente. Portanto, isto vai começar a ser uma situação. Portanto, quando eu vou ter sobremodulação, vou ter aqui uma situação em que posso ter inversões de fase e o sinal pode se comportar mais como se fosse um sinal, portanto, de dupla faixa lateral, portanto, com portadora suprimida. Portanto, seria uma situação entre ter o AM e o DSB. Portanto, acontece que o detector de produto, para detectar sinais de banda lateral e sinais deste tipo em que há inversão de fase, vai se comportar melhor do que um detector de envolvente. Portanto, a resposta correta aqui é então a B. Pergunta 98. Que tipo de circuito é utilizado em diversos receptores de FM para converter sinais de um amplificador de IF em áudio? Resposta A. Detector de produto. Resposta B. Inversor de fase. Resposta C. Detector de envolvente. E resposta D. Todas as hipóteses de resposta estão erradas. Portanto, a resposta correta é a D. Todas as hipóteses de resposta estão erradas. Portanto, normalmente no receptor de FM, portanto, é utilizado um discriminador. Portanto, nenhum destes circuitos é utilizado para este efeito. Pergunta 99. Em que consiste um discriminador de frequência? Resposta A. Um circuito gerador de FM. Resposta B. Um circuito que filtra dois sinais adjacentes muito próximos. Resposta C. Um circuito com comutação de bandas automático. E resposta D. Um circuito de detecção de sinais FM. Portanto, é a resposta D é que está correta. Portanto, pelo que eu respondi na resposta anterior. Portanto, um discriminador de frequências é um circuito que está construído de tal maneira a que em cada frequência vai dar uma amplitude. Portanto, converter aqui uma variação de frequência. Portanto, tenho aqui menos frequência, mais frequência. Vai-me converter isto numa amplitude. Portanto, daí o nome de discriminador. Portanto, em cada frequência vai corresponder uma determinada amplitude. Pergunta 100. Quais os componentes básicos de um oscilador? Resposta A. Um amplificador e um divisor. Resposta B. Um multiplicador e um misturador de frequências. Resposta C. Um circulador e um filtro que funcione no loop por realimentação ou feedback. E resposta D. Um amplificador e um circuito de realimentação. A resposta correta é a D. Um amplificador e um circuito de realimentação. Portanto, existe aqui um artigo no Wikipedia que fala acerca de osciladores eletrónicos. Enumera aqui dois tipos. Portanto, começando então pelo primeiro, que é o oscilador de relaxação. Portanto, o amplificador neste caso é feito por um Schmitt trigger. E depois temos aqui a malha de realimentação, que é constituída por uma resistência e um condensador. Portanto, já falando aqui então nos osciladores harmónicos, funcionam de forma diferente, mas o princípio é o mesmo. Portanto, tem aqui, neste caso, um amplificador propriamente dito, será um amplificador analógico propriamente dito, e depois tem aqui uma malha de realimentação que terá aqui um filtro. Portanto, basicamente, de uma maneira geral, a resposta D é aquela que está correta, ou seja, os componentes básicos de um oscilador são o amplificador e o circuito de realimentação. Pergunta 101. O que determina a frequência de um oscilador LC? Resposta A. O número de andares no contador. Resposta B. O número de andares no divisor. Resposta C.
indutância e capacitância no circuito de tanque. E resposta D, demora do circuito de atraso. A resposta correta é a C, a indutância e a capacidade no circuito de tanque. Estando indo aqui novamente ao artigo do Wikipedia, portanto, temos aqui então o oscilador LC, que é um tipo de oscilador harmónico, que terá um circuito sintonizado, que é um circuito de tanque, portanto, comumente chamado, que é constituído por um condensador e uma indutância, e será então o conjunto dos dois que vai determinar qual é a frequência do oscilador. Pergunta 102. Em eletrónica, de uma forma geral, como pode ser definido um circuito oscilador? Resposta A. É um circuito que gera um sinal periódico a partir de um sinal externo que lhe é aplicado com uma frequência 10 vezes inferior. Resposta B. É um circuito que gera um sinal periódico a partir de um sinal externo que lhe é aplicado com o dobro da frequência. Resposta C. É um circuito que gera um sinal periódico a partir de um sinal externo que lhe é aplicado com a mesma frequência. E resposta D. É um circuito que gera um sinal periódico sem necessidade de lhe ser aplicado um sinal externo. Portanto, no fundo, um oscilador vai gerar um sinal por si mesmo, sem intervenção de um sinal externo. Portanto, a resposta D é a única que está correta. Portanto, é um circuito que gera um sinal periódico sem necessidade de lhe ser aplicado um sinal externo. Portanto, todas as outras respostas estão erradas, visto que um oscilador não vai necessitar de um sinal externo. E agora chegamos então à última pergunta deste vídeo, que é a pergunta 103. Os osciladores RC ativos, com amplificadores operacionais, ou AMPOPs, não devem ser utilizados para frequências superiores a 1 MHz. E, idealmente, as frequências de trabalho não deverão ultrapassar os 100 kHz. Porquê? Resposta A. Devido às indutâncias e capacidades parasitas das resistências. Resposta B. Devido às indutâncias e resistências parasitas dos condensadores. Resposta C. Devido às limitações de resposta em frequência dos amplificadores operacionais, ou dos AMPOPs. E resposta D. Todas as hipóteses de resposta estão erradas. Portanto, a resposta correta é C. Devido às limitações de resposta em frequência dos amplificadores operacionais, ou dos AMPOPs. Portanto, é o único fator limitante aqui, se bem que hoje em dia já existem amplificadores operacionais que conseguem ter regimes de trabalho na ordem das dezenas ou até das centenas de megahertz. Portanto, aqui já não será um fator limitante tão grande, digamos assim, mas a resposta, de uma forma geral, é a resposta C, visto que não são os componentes em redor dos amplificadores que vão limitar a frequência de trabalho. Posto isto, abordei então as perguntas que tinha a abordar neste vídeo. No próximo vídeo irei abordar então 27 perguntas, da questão 104 à 130. E da minha parte, então é tudo. Espero que tenha gostado deste vídeo. Se quiser colocar alguma questão, por favor, disponha que eu responderei. E até uma próxima.